Bora falar um pouco dos resultados do segundo trimestre de 2025 da empresa Marco Polo, que surpreendeu o mercado, uma alta de 28% no lucro líquido da empresa. Vou mostrar tanto os proventos ainda para 2025 quanto as perspectivas. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Pão de Investimentos sem enrolação, bora lá? E para quem não conhece, hoje a Marco Polo é líder no mercado brasileiro de ônibus. Ela foi fundada em 1949 e ela é listada na bolsa desde 1978, então é uma das empresas mais antigas listadas. E já falando dos destaques do segundo TRI de 2025, um crescimento em torno de 17,8% na receita líquida, 49% de crescimento na receita líquida de operações internacionais, 22% de crescimento na receita líquida nas exportações, 26,1% do retorno sobre capital investido, 13,9% de margem líquida e 321 milhões no lucro líquido. E falando um pouco da produção brasileira de ônibus, a Marco Polo destaca que entre 2012 e 2024, a idade média da frota brasileira de ônibus passou de 8 anos para 11 anos e 4 meses. E esse é um ponto que em algum momento pode acabar destravando o valor, porque existem algumas empresas, algumas licitações que pedem ônibus mais novos. Então essa média de idade ter crescido dessa forma, em algum momento pode ser que ela retorne para a média de 8 anos, e isso pode ter uma aceleração na venda de ônibus. E para quem tem Marco Polo em carteira, assim como eu, tem que entender que essa é uma empresa sazonal, então percebam que em meados de 2010 até 2014 houveram diversas vendas incentivadas. Após essa alta produção, acontece a acomodação dos volumes. Na pandemia também chegou a descer a produção e atualmente, aparentemente, tem tido uma alta novamente na produção. Percebam que do primeiro semestre de 2024 para o primeiro semestre de 2025, houve uma alta de 4,5% na produção brasileira. E para a gente entender um pouco da distribuição de receita, hoje cerca de 40% da receita da Marco Polo vem de ônibus rodoviários, 7,3% do Banco Mônio, que é um banco da própria Marco Polo para financiamento, 25,5% de urbanos, 8,2% de micros e 19% de Volare, que também são micro-ônibus. E o maior destaque do segundo trimestre de 2025 da Marco Polo foi esse crescimento em ônibus rodoviário. Na receita saiu de 31% para representar cerca de 39%, e o segmento de pesados, que são representados por ônibus rodoviários e ônibus urbanos, tem uma margem maior, então acaba sendo positivo quando a Marco Polo consegue aumentar essa produção. E para a gente entender um pouquinho mais, ônibus rodoviários seria esse segmento de ônibus pesados, são segmentos de ônibus realmente que tem rotas rodoviárias que a gente acaba vendo nessas rotas interurbanas. Ônibus urbanos são esses ônibus voltados ao transporte público. Micro-ônibus e ônibus volares são esses ônibus pequenos de menores lugares e voltados também para transporte escolar. Agora falando um pouco da DRE, a receita líquida total cresceu em cerca de 18%, principalmente puxado por receitas de exportação e receitas no exterior. Para quem não conhece, a Marco Polo exporta ônibus de dentro do Brasil, porém também detém fábricas no exterior. Então tem uma parte da receita que vem do Brasil e tem outra parte que é do exterior. O lucro bruto cresceu em 16,3%, o EBITDA cresceu em 4,2% e o lucro líquido cresceu em 28%, com uma margem líquida de 13,9%. E para a gente entender um pouco mais o mercado e desenhar algumas perspectivas, falando de ônibus rodoviários, o volume mostra um crescimento na comparação com o primeiro TRI de 2025, o que é normal na sazonalidade do mercado. O mix mais pesado em relação ao trimestre anterior detém um incremento nas vendas com modelos de maior valor agregado, e é o que eu havia falado, ônibus rodoviário e urbano tem uma maior margem, e se o crescimento da produção aumenta, consequentemente melhora suas margens. E na conferência, o pessoal da Marco Polo destacou que a carteira de pedidos ainda segue saudável, então deve ter um segundo semestre muito positivo ainda.
Falando no segmento de urbanos, um crescimento de vendas que indica uma tendência de recuperação no segmento, e a Marco Polo vem entregando ônibus elétricos dentro do Brasil e ainda está projetando um crescimento nas entregas do elétrico para o segundo semestre de 2025. Agora falando um pouco de micros e Volare, o segmento apresentou uma retração no segundo tri de 2025, especialmente em função da queda nas entregas no programa Caminho da Escola, porém percebam nessa reportagem que aparentemente podem ter novos leilões em breve, visto que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação realizou uma audiência pública em maio para coletar insumos técnicos para planejar a próxima rodada do programa, e o leilão deve acontecer entre o fim de 2025 e o fim de 2026. O pessoal do BTG lembra que na última década os leilões chegaram a representar cerca de 15% da produção local, e a última licitação ocorreu em outubro de 2026 com 16,3 mil unidades contratadas, que foi o maior volume desde 2008. E para o próximo edital, o pessoal do BTG acredita que pode envolver algo em torno de 10 mil novos veículos. E aqui alguns destaques que me chamaram a atenção dentro dos slides da Marco Polo, falando de ambiente de mercado. Eles destacam que a sazonalidade de 2025 encontra-se de forma normal, porém o alto custo de financiamento limita o crescimento maior nas vendas do Brasil. Então as receitas vindas do Brasil aumentaram em 4% tri por tri, porém a Marco Polo destaca que isso pode melhorar ainda mais caso a Selic baixe dos 15% a números mais comportados. Falando um pouco de estrutura de capital e proventos, a relação de dívida líquida sobre EBITDA da Marco Polo encontra-se em 0,1, e isso é fantástico. Em cenário de juros altos, em como encontra-se no Brasil hoje, diversas empresas que têm uma relação de alavancagem alta têm sangrado e têm sofrido. Então, como a Marco Polo tem um endividamento muito tranquilo, isso acaba deixando espaço tanto para proventos quanto para crescimento e investimentos. E percebam que o resultado financeiro líquido no segundo tri foi positivo em 42,7 milhões, ante um resultado negativo de 23,9 milhões no segundo tri de 2024, principalmente puxado pela variação cambial positiva associada à valorização do real frente ao dólar sobre a carteira de pedido. Então foi uma melhora de 66 milhões tri por tri. A Marco Polo ainda destaca que a política de proventos segue sem alteração e ela vem fazendo diversos investimentos a fim de melhorar sua rentabilidade, finalização do novo pavilhão industrial em São Mateus, ampliação da Polo Polímeros e investimentos em automação industrial e novos produtos. Falando um pouco sobre a receita líquida, esse gráfico mostra um pouco da sazonalidade dentro dessa empresa, que hora ou outra tem uma arrefecida, porém a linha, quando a gente pega no consolidado, é uma linha ascendente, saindo de uma receita líquida em 2015 de 2,7 bilhões para 8,5 bilhões em 2024. E comparando o segundo tri de 2024 versus o segundo tri de 2025, saiu de uma receita de 1,9 bilhão para 2,3 bilhões. E olhando principalmente de 2022 para frente, a Marco Polo tem conseguido uma margem EBITDA muito forte, saindo de 7,1% para cerca de 18,9% em 2024. E olhando o segundo tri de 2024 versus o segundo tri de 2025, saiu de 19,5% para 17,3%. Porém, percebam que o EBITDA saiu de 382 milhões para 398 milhões. Quando a empresa consegue ter um controle do seu EBITDA, normalmente isso se reflete na margem líquida do lucro. Percebam que de 2022 saiu de 8,1% para 14,2% em 2024, e olhando tri por tri, saiu de 12,8% em 2024 para 13,9% no segundo tri de 2025. E a Marco Polo fez um trabalho fantástico na sua dívida líquida. Percebam que no momento em que a Selic começou a subir, saindo dos 2%, chegando no patamar de 15%, a Marco Polo diminuiu seu endividamento em 2022, saindo de 648 milhões
para chegar nessa faixa atual, em torno de 120 milhões. E o nível de alavancagem hoje fica em torno de 0,1%. Então eu sempre falo aqui para vocês que um dos meus critérios para investir numa ação é o endividamento, visto que no Brasil a gente tem uma taxa de juros normalmente um pouco mais alta, isso acaba sangrando empresas que detêm uma dívida mais alta. E nesse gráfico é possível ver que a gente tem que ter cautela para comprar uma boa empresa, porém em bons preços. Percebam que a Marco Polo sempre foi consistente no pagamento de dividendos, olhando de 2014 até 2024, nunca falhou nos seus pagamentos, tem uma média de payout muito interessante, entre 44% e 50%, porém se você pagar preços muito elevados, você acaba pegando um dividend yield baixo, e desde meados de 2021, a Marco Polo tem pago dividend yields maiores, e percebam que os dividendos pagos à ação ordinária e à ação preferencial são iguais. Porém, normalmente a ação ordinária encontra-se numa cotação de 20 a 25% menor. Então, esse dividend yield de 6,4% refere-se a Marco Polo 4 e a Marco Polo 3 em 2024 teve um dividend yield na casa dos 10%. Para quem conhece aqui no canal, sabe que eu invisto em Marco Polo 3 principalmente visando dividendos. E a Marco Polo não tem uma política de proventos muito sólida, normalmente paga de 3 a 4 vezes ao ano, e eu acredito que deve ter um provável novo provento agora ainda para agosto, com os lucros do segundo trimestre de 2025. E aqui estão algumas estimativas na tabela do pessoal do BTG Pactual. Percebam que para 2025 um EV sobre EBITDA de 5,5 e caindo ao longo de 2026 e 2027, um EV sobre EBITDA de 4,3 em 2027, que seria muito baixo para uma empresa desse calibre. Deve continuar pagando bons dividendos na casa dos 8 a 9%. O lucro líquido deve crescer cerca de 10% ano contra ano, e percebam que o lucro por ação, hoje a Marco Polo 4 é cotada a R$ 8,89 e o lucro por ação entre 2025 e 2027 deve ficar em torno de R$ 4,00, então seria 45% do lucro por ação em apenas 3 anos. Então é realmente fantástico o lucro que a Marco Polo consegue entregar. Falando um pouco da minha planilha pessoal, hoje a Marco Polo tem um preço sobre valor patrimonial em torno de 2. Hoje eu projeto um lucro líquido para 2025 de 1,2 bilhão, porém estou sendo um pouco mais conservador porque o mercado projeta 1,3 bilhão de lucro líquido para 2025 e com esse lucro líquido projetado teria um PL de 6,64, o que ainda estaria 37% abaixo das suas médias, e com um payout de 50%, a Marco Polo deve entregar um dividend yield na casa dos 7,5%. E a rentabilidade real da Marco Polo hoje seria de IPCA mais 14,63%, visto que a renda fixa hoje tem entregue IPCA mais 7%, a Marco Polo seria uma ótima escolha, porém percebam que é renda variável e na renda variável nada é garantido. E após a divulgação dos resultados, o mercado realmente se animou para a ação, subiu cerca de 7,3% na última sexta-feira, então aparentemente o mercado está acreditando que a Marco Polo ainda possa melhorar ainda mais. Mas me conta aqui, pessoal, você já tinha ouvido falar nessa empresa listada na Bolsa de Valores de produção de ônibus? Eu tenho ela em carteira, mas e você? Pretende colocá-la? Atualmente, eu acredito que a Marco Polo encontra-se bem precificada. O meu preço médio gira em torno de R$ 5,30. Mas e você? Tem pretensão de estudá-la ou colocar em carteira? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.